Seja muito bem-vindo ao nosso aulão, onde eu vou te explicar como a Bíblia pode transformar a sua vida. Eu quero te dar um conceito teórico da Bíblia, te mostrando a importância dela, mas eu vou te mostrar na prática como é seguir a Jesus e como isso vai te transformar. E no final, eu vou te passar um exercício prático que vai transformar o seu relacionamento com Deus através de uma vida devocional. Eu vou te dar o passo a passo do que você pode fazer para ter esse tempo de qualidade com Deus e ser transformado por Ele. Então, nessa aula, vamos direto ao assunto e aprender acerca da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, em Oséias, capítulo 6, versículo 3, algo muito interessante. Diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Acompanhe comigo aqui, olha que interessante essa palavrinha, conheçamos o Senhor. Essa é uma palavrinha no grego, que é o iada, que significa descobrir, saber como é, discernir. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que nós devemos conhecer o Senhor, ou seja, descobrir quem é Ele, saber como Ele é, discernir quem é Deus, né? Se é Deus ou se não é nas nossas vidas. E Ele vai dizer que devemos conhecer o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. E a palavra esforçar, aqui esforcemo-nos, ela também é do hebraico uma palavrinha chamada hadap, que significa correr atrás, prosseguir. Olha que interessante. O que o texto diz para nós é que, se de fato você quer ter um relacionamento com Deus e saber quem Ele é, você precisa conhecê-lo, yada, né, descobrir, saber quem Ele é, e o hadap, que significa correr atrás, prosseguir. A vida cristã, ela é uma constante num relacionamento com Deus e descobrir Deus a cada dia. Aqui, não importa se você é um novo convertido, tem 1, 2 anos de convertido, ou se você já está há bastante tempo na fé. O que o texto vai dizer para nós é que precisamos constantemente descobrir quem é Deus, saber quem Ele é. Nós precisamos correr atrás, continuar, porque nós não podemos estagnar. Nós não podemos parar num relacionamento com Deus. A vida cristã é uma constante descoberta e isso requer esforço. Isso requer você ler a palavra de Deus, saber o que está escrito aqui nesse livro. E hoje existe um erro muito grande em achar que simplesmente basta ir para a igreja que isso é o suficiente. Nós temos uma grande quantidade de cristãos rasos, cristãos superficiais na palavra de Deus, que se contentam somente com a palavra do pastor no domingo. Eu costumo dizer que Deus, ele nos oferece um mar. E muitos cristãos entram somente na beirinha, são superficiais, rasos, não querem mergulhar na palavra de Deus. Deus, ele te chama para águas profundas. Eu gosto de uma frase que diz que tudo que é saudável cresce. E se você quer ter esse relacionamento com Deus, de crescimento espiritual, é necessário crescer. Você já viu alguém que tem algum tipo de atrofia, seja no braço, na perna, ou então não cresceu? Nós dizemos que existe uma atrofia espiritual de muitos cristãos. Cristãos que de fato amam a Deus, já entregaram sua vida a Cristo, mas estão atrofiados, não cresceram na palavra. Nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, na igreja de Corinto, quando existia uma discussão muito grande, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e existia uma discussão boba. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu quero alimentar vocês com alimentos sólidos. Eu quero falar de coisas mais profundas, mas vocês só estão tomando leite como criança. O que ele está dizendo é, parece que vocês não cresceram. Parece que vocês vão ficar somente com essas discussões bobas tomando o leite espiritual, quando existe alimentos sólidos. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca do crescimento espiritual e o que muda a vida de um cristão. Salmos, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, presta atenção, sua satisfação está na lei do Senhor
e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que fizer, e tudo o que ele faz, prospera. Olha que interessante esse texto. Ele vai dizer algo muito interessante, que é feliz a pessoa que tem satisfação na lei do Senhor. Essa é uma palavrinha em hebraico, que é o shepetz, que significa ter prazer. Prazer, anseio e desejo. Então olha que interessante, o salmista vai dizer, existe um tipo de pessoa que é feliz. Essa pessoa é aquela que tem satisfação na lei do Senhor, né? Tem anseio, desejo. O que isso significa? Ele está falando sobre a palavra de Deus. Então, feliz é a pessoa que consegue ler a sua Bíblia e encontra satisfação, tem anseio, gosta de se relacionar com Deus. E aqui é algo muito interessante, que o segredo da vida cristã não são suas disciplinas espirituais. Não é o fato de você ler a Bíblia, orar, ir na sua igreja. Esse não é o segredo da vida cristã. Por quê? Eu posso fazer tudo isso como uma obrigação. Eu tenho que ir no culto, eu vou cumprir aqui o meu ritual de ler a Bíblia, mas o que o salmista diz é: feliz é a pessoa que tem prazer em ler a palavra de Deus, que tem satisfação, que tem anseio por ter um relacionamento com Deus. E como cristãos, nós precisamos entender isso. O que muda a chave nas nossas vidas é quando nós encontramos o prazer nisso. É quando nós temos a satisfação de estar na presença de Deus. E o salmista vai dizer que a pessoa que tem satisfação é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e isso é maravilhoso. O que ele está dizendo é o seguinte, ele faz uma analogia com uma árvore e diz: a água sustenta e dá vida para essa árvore. Ou seja, assim como a água dá vida à árvore, o que ele está dizendo é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos sustenta e nos dá vida. Não existe um outro caminho para ser feliz a não ser viver os princípios da palavra de Deus. A outra coisa que ele está dizendo é que a árvore deve estar plantada junto às águas. Ou seja, a árvore que está plantada perto das águas, ela está sempre ali. Ela não fica mudando de lado. Assim é nas nossas vidas. Nós devemos estar plantados nessa palavra. Não recorrer à Bíblia somente nos dias maus, e muitas pessoas fazem isso, né? Vivem uma vida, esquecem de Deus, e quando o calo aperta, eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso orar mais. O que ele está nos dizendo é: precisamos plantar as nossas vidas na palavra de Deus, para que essa palavra nos sustente nos dias maus. O texto continua dizendo que a árvore dá o seu fruto no tempo certo e tudo que ela faz prospera. Ou seja, os frutos é a consequência de você estar plantado junto às águas, que no caso é Deus. A árvore, ela não precisa se esforçar para dar fruto, visto que ela está perto das águas. As águas vão nutrir essa árvore e a consequência é dar o seu fruto. Assim é na vida do cristão. Se sua vida estiver plantada na palavra de Deus, você vai dar fruto. Pessoas vão ver Cristo na sua vida. Pessoas vão ver que você tem algo diferente e que você carrega uma mensagem diferente. Mas você pode se perguntar: Tiago, como a Bíblia chegou até nós? Então vejamos aqui. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de vários livros. 66 livros no total. Existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante acerca desses livros, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Eu quero te mostrar que a Bíblia, ela foi transmitida há um longo período através de uma tradição oral. Irmãos, aqui há algo interessante, porque os judeus, eles eram especialistas em transmitir oralmente a palavra. Então nós vemos aqui que os pais contavam aos filhos, que contavam aos netos e assim por diante. Essa era a tradição oral. Depois disso, ela foi registrada por cerca de 40 escritores, toda a Bíblia, em diferentes períodos de aproximadamente 1.500 anos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. E aqui nós vemos algo interessante. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. E aí ela foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Então, no Antigo Testamento, nós temos esses dois aqui, o hebraico e uma pequena parte aqui em aramaico. Na sua grande maioria é o hebraico. E todo o Novo Testamento aqui, ele é escrito em grego, que era a língua da época. Como eu disse, 1.500 anos do seu registro e 40 autores. Irmãos, aqui está algo impressionante.
aqui está o milagre da Bíblia. Você ter uma Bíblia na sua casa, ter a sua Bíblia no aplicativo, é praticamente um milagre. Queridos, esse livro é o livro mais odiado, o livro mais perseguido, o livro que governadores perseguiram, Império Romano perseguiu, outras pessoas tentaram acabar com os escritos da palavra de Deus, mas sabe qual é o resultado? Todos esses passaram, mas a Bíblia continua firme, vibrante, relevante, transformando a vida de todos aqueles que abrem esta palavra aqui e leem. Isso nos mostra que há alguém por trás disso aqui. Esse livro ele é capaz de transformar a sua vida hoje, transformar a sua família, transformar os seus relacionamentos. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que, ao ter um contato com essa palavra, tiveram a vida transformada, bebiam, não bebem mais, batiam na esposa, batiam nos filhos, não batem mais. Talvez essa seja a sua história. Quando você teve um encontro com Jesus, através dessa palavra aqui, a sua vida se transformou. Mas talvez você tenha muitas dúvidas sobre a Bíblia. Eu separei algumas perguntas que eu recebo acerca da Bíblia. A primeira é essa aqui, ó. O que é a Bíblia? A Bíblia que você tem aí na sua casa é a junção da Bíblia hebraica, que é a Taná, que contém Torá, profetas e escritos, Bíblia do povo judeu, com os escritos dos cristãos do primeiro século, que aqui é o Novo Testamento. O Novo Testamento. Então a sua Bíblia ela é composta por uma porção chamada de Antigo Testamento, que é exatamente a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, com o Novo Testamento. O que diferencia o nosso Antigo Testamento para a Bíblia dos judeus é apenas a ordem em que elas estão colocadas. Só que nós temos o Novo Testamento, que é o que os judeus não acreditam, na parte de Jesus. Então a sua Bíblia é composta de Antigo Testamento, mais Novo Testamento, sendo o Antigo Testamento igual à Bíblia judaica. Mas muitas pessoas fazem a seguinte pergunta. Hoje, na nossa Bíblia, nós temos as cópias originais dos documentos escritos lá no primeiro século? O que isso significa? Nós, de fato, temos esse escrito de Mateus, temos esse papel em que o próprio Mateus escreveu, Marcos, Lucas, o apóstolo Paulo. Existem esses documentos, esse primeiro documento que eles fizeram? Veja, o Novo Testamento foi escrito por 9 pessoas. Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, Tiago, Pedro e Judas. Porém, hoje nós não temos os originais, ou seja, aquele papel que o próprio Pedro escreveu, que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Tudo isso se perdeu. O que nós temos hoje são cópias das originais, o que chamamos de manuscrito. Então, Tiago, como é isso? Fica impossível saber o que de fato eles escreveram? Será que ao longo dessas cópias não foram adulterado aquilo que Paulo falou, aquilo que Mateus falou? E a resposta é não. E por que não? Como isso acontece? Quanto maior o número de cópias, ou seja, de manuscritos, e quanto mais antigas forem as cópias, ou seja, mais próxima das fontes originais que a pessoa escreveu, mais o texto é confiável. E eu vou te explicar. Preste atenção aqui. Imagine que eu escreva uma carta. E aí eu vou escrever essa carta, mas eu digo assim, ó, eu quero que alguém copie essa carta e após copiar, eu vou destruir essa carta e aquilo que você escreveu é o que vai estar valendo. Preste atenção, essa cópia, ela pode ter erros, pode sim. Agora imagine que eu fale o seguinte, eu vou escrever e vou pedir para 10 pessoas copiarem. Imagine, 10 pessoas copiando essa carta. Alguém pode copiar errado? Pode. Mas como é que eu faço para garantir que aquilo que eu escrevi realmente foi copiado certo? Eu faço uma comparação. Eu faço uma comparação das cartas. Então pode ser que alguém tenha copiado uma palavra errado e aí é só eu olhar na outra cópia para eu descobrir se de fato aquilo que eu escrevi foi copiado certo pelas outras pessoas. Uma outra questão que eu quero destacar aqui é, imagine que eu escreva uma carta e peça para alguém copiar.
Vamos lá, quais são as chances da pessoa acertar essa carta em relação ao tempo? Se eu pedir para daqui a um dia a pessoa copiar, ou daqui a 100 anos, o que você acha que é mais certo? Quais são as chances da pessoa acertar? É claro que a pessoa que copiar no dia seguinte tem mais chance, porque essa carta está mais recente do que uma pessoa daqui a 100 anos copiar a minha carta. Então, dito isso, eu quero te mostrar algo interessante. Eu quero comparar com você o Novo Testamento em relação aos outros textos históricos para nós analisarmos a quantidade de cópias e o tempo em que foi escrito esse manuscrito. Então vamos lá. Platão, ele possui um manuscrito mais antigo de 1.200 anos depois de Platão. Ou seja, o que isso significa? Platão ele viveu num período e foram achados os escritos mais antigos, mais próximos de Platão, 1.200 anos depois dele. Olha quanto tempo alguém reescreveu alguma coisa sobre Platão e foram achados esses manuscritos. Agora preste atenção, Heródoto. Heródoto foi um historiador e ele morreu e acharam escritos de Heródoto 1.400 anos depois dele. Então, acharam cópias dos seus escritos que eram datadas de 1.400 depois de Platão. É muito tempo. Mas preste atenção, Homero viveu e 500 anos depois acharam cópias dos escritos dele. Mas presta atenção nisso aqui, olha o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento, nós temos o seguinte, o Novo Testamento nós temos manuscritos 25 anos depois das fontes originais. Gente, isso aqui é incrível. Por quê? Nós temos o que Mateus escreveu e nós vamos encontrar as cópias do que Mateus escreveu cerca de 25 anos depois deles. Por que isso acontecia? Isso acontecia porque os cristãos eram perseguidos e eles escreviam e eram passados pelas igrejas. Então, as igrejas precisavam copiar aquilo que era escrito. E é por isso que nós vamos ter, cerca de 25 anos depois, das fontes originais, cópias daquilo que foi escrito. Então lembre, eu escrevi uma carta e tiveram várias cópias. As chances dessas cópias serem exatamente o que eu escrevi tem a ver também com o tempo. Se for mais próximo da fonte original, que sou eu, tem mais chance de acertar. Nós vemos que manuscritos de Platão, de tantos outros, foram anos depois. E nós vemos que o Novo Testamento foi mais próximo, 25 anos depois. Agora eu quero ver contigo a quantidade de cópias que foram achadas ao longo do tempo. Então, Platão foram achados 7 cópias dos manuscritos, né, as cópias do que ele havia falado. Heródoto foram achados 8 cópias. Homero, 643 cópias ao longo da história. E o Novo Testamento, irmãos, é absurdo. Cerca de 5.686 cópias só na língua grega, fora as outras línguas, né? A quantidade de cópias traz uma confiança absurda, irmãos. Uma confiança absurda nos acontecimentos do Novo Testamento. E por que isso acontecia? Por que esse número de cópias absurdas? Porque, irmãos, essas cartas eram passadas pelas igrejas. Então, cada igreja copiava a sua porque aquilo ali precisava rodar. E por que isso traz uma confiança absurda? Porque, irmãos, nós temos tantas cópias do Novo Testamento que é fácil nós compararmos se isso foi adulterado ou não. Então, se nós vemos algo em uma carta que está meio estranho, é só comparar com outras cartas. E é possível saber o que de fato Mateus escreveu, o que Lucas escreveu, o que o apóstolo Paulo escreveu, porque nós temos muitas cópias para poder fazer esse comparativo. E um outro detalhe importante que eu preciso destacar é que todo o Novo Testamento foi escrito antes do ano 100 depois de Cristo. Temos manuscritos antigos suficientes para provar que a Bíblia tem uma autoridade histórica. Então, tirando essa questão de fé, tirando de fato que a Bíblia é um livro de fé, nós temos a autoridade histórica. Um dos últimos autores do Novo Testamento é João, e ele escreve isso antes do ano 100. Todo o Novo Testamento ele não foi montado ao longo dos anos e as coisas foram modificadas, não. No ano 100, tudo já estava escrito, tudo que nós temos hoje na nossa Bíblia já estava escrito e foram comprovados através da quantidade de manuscritos, de cópias que foram encontradas
transformadas ao longo da história. Nós, como cristãos, dizemos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Quando usamos a palavra inspirado para dizer alguém escreveu essa música, essa pessoa estava muito inspirada. Nós estamos dizendo que essa pessoa, ela estava sob a influência de um sentimento ou de um talento muito grande para fazer aquela canção. Então, quando dizemos o seguinte, a Bíblia, ela foi inspirada. Ela foi inspirada. Nós estamos dizendo que aqueles que escreveram essa palavra estavam sob a influência de alguém. Influência de alguém. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela foi escrita por homens que estavam sob a influência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo capacitou esses homens para escreverem a palavra de Deus. Dizemos então que a Bíblia ela é humana e divina. Humana porque foram escritas por homens. E divina porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus apresentada para nós em linguagem humana ao longo da história. E aí muitas pessoas dizem, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens. E aí você faz a seguinte pergunta para essa pessoa. Você gostaria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por uma girafa? Ou por alguma outra coisa? Se Deus ele queria que nós entendêssemos a sua palavra, ele iria usar algo que nós poderíamos compreender, que é a nossa linguagem humana. Então anota isso. Nós podemos dizer que a Bíblia possui muitos escritores, mas apenas um autor, que é Deus. Por isso, irmãos, que a Bíblia é capaz de fazer o que nenhum outro livro nesse mundo faz. Ela é capaz de transformar a vida da pessoa de dentro para fora, porque é o próprio Deus que inspirou esses escritos. Irmãos, quantas pessoas já foram transformadas por essa palavra? Quantas pessoas tiveram a vida transformada, tiveram um encontro com Deus e a vida mudou da água para o vinho, porque Deus inspirou esses homens. A Bíblia é capaz de fazer o que nenhum outro livro faz. Tem uma frase de Charles Spurgeon que vai dizer: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Ou seja, aquele que lê a palavra, aquele que busca, ele está firme numa rocha, porque a palavra de Deus é capaz de nos sustentar. E queridos, essa palavra, ela vai nos revelar algo que muda as nossas vidas, que é o próprio Deus vindo nos encontrar. Jesus chega para transformar a nossa realidade. Por isso tem uma frase que diz: a religião é o homem tentando encontrar Deus. Por isso que existem várias religiões. Porém, o evangelho é Deus buscando os homens. Por isso, nós só temos um, o de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho é nada mais importa. Cristo é tudo e suficiente para as nossas vidas. Ou seja, você não será mais feliz se o seu casamento der certo. Você não será mais feliz se você conseguir um emprego dos sonhos, se você tiver mais dinheiro. Isso não vai trazer a real felicidade para a sua vida. A partir do evangelho, não buscamos nas coisas alcançar a felicidade. Em Cristo somos felizes e a partir daí nós buscamos as coisas. Em Êxodo capítulo 33, aprendemos com Moisés algo incrível. O povo era um povo obstinado que não queria as coisas de Deus. E aí, Deus ele diz a Moisés que não iria mais caminhar com o povo. É aí que Moisés ele faz uma declaração incrível. Em Êxodo 33:15, vai dizer que então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo é: Senhor, se o Senhor não estiver conosco ao longo da nossa vida, eu prefiro morrer nesse deserto, mas estar perto de ti. Para Moisés, a terra prometida não era um lugar, mas era uma pessoa, o próprio Deus. O que ele está dizendo é: Senhor, onde o Senhor estiver, é ali que eu quero estar, porque o Senhor é o centro da felicidade das nossas vidas. A minha pergunta para você é: se Jesus hoje falasse assim, eu realizo todos os seus sonhos, mas eu não estarei nisso, será que você gostaria disso? Pensa bem, porque se você escolher Cristo, talvez você viva aqui nessa vida um deserto. Aparentemente, as coisas não dando certo, nem sempre tudo que você sonhou vai acontecer. Mas o que a Bíblia nos ensina é que é impossível passar pelos sofrimentos dessa vida sem a presença de Jesus enchendo as nossas vidas. Outro que experimentou essa presença de Jesus é o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, quando ele vai dizer: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em
toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso e ele está falando para a igreja de Filipe o seguinte: eu aprendi o segredo da vida. O que Paulo está dizendo é: eu posso passar por toda e qualquer situação, porque é Cristo quem me fortalece. O meu prazer não está em circunstâncias. Eu sou feliz e Cristo me basta. Jesus chega nesse mundo para colocar o nosso coração no lugar certo. O evangelho, ele não é um convite para uma boa vida, mas ele é um convite para conhecer o bom Deus. Deus, ele não é a ponte que nós usamos para alcançar a felicidade. Ele é o destino final da nossa felicidade, ou seja, eu não vou para a igreja, eu não uso o Senhor para tentar alcançar no meu carro a minha casa própria, porque isso não é capaz de trazer o que a sua alma anseia, que é pelo próprio Deus. Ele é o destino final. O evangelho, ele vem para mudar a nossa perspectiva de felicidade. E talvez nessa vida vamos sofrer bastante, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Mas olha que interessante, Jesus, ele não vem explicar o nosso sofrimento. Jesus, ele vem encher o nosso sofrimento com a sua presença. E é por isso que nós conseguimos passar pelas adversidades. É por isso que nós conseguimos passar pelas dores dessa vida, porque temos um Cristo que caminha conosco. O próprio Jesus, o Filho de Deus, enquanto esteve aqui, ele sofreu uma morte de cruz, sofreu o abandono por conta dos meus e dos seus pecados. O que eu quero que você entenda é que essa palavra que revela Jesus, ela pode transformar a sua vida. E seja qual for a posição atual da sua vida, todos nós estamos sujeitos a cair. Em que sentido? Talvez você tenha uma família perfeita, um emprego perfeito, talvez você esteja conquistando as coisas, mas todos nós estamos sujeitos a cair disso. Pode ser que uma doença chegue, pode ser uma perda inesperada, pode ser um pecado nas nossas vidas, mas o que eu quero que você saiba é que essa palavra revela para nós que por mais baixo que caiamos, não estamos abaixo do alcance da mão de Deus. Por mais difícil que esteja a situação, existe um Deus que é capaz de nos resgatar. Eu não sei a sua situação em casa, eu não sei o que você está passando, mas existe um Deus que é capaz de te reerguer novamente. Pois é a presença dele nas nossas vidas, um relacionamento com ele que vai transformar para todo sempre. Nós não podemos escapar dele, do amor dele, ele sempre está conosco. É por isso que eu quero te dar agora uma dica prática para você fazer o seu devocional e isso pode transformar a sua vida. Aqui eu quero te dar 6 dicas para o seu devocional. Anota isso aqui. Eu preparei um e-book aqui, ó, e eu vou falar sobre essas 6 dicas: privacidade, adoração, oração, leitura bíblica, meditação. Eu separei e depois eu vou te falar como você pode ter essa apostila aqui. Então a primeira dica que eu quero te dar é privacidade. Se você quer começar uma vida devocional com Deus, é necessário ter privacidade. Um momento em que você vai ficar a sós com Deus. Então, Tiago, como eu posso fazer isso? Escolha um lugar onde você pode estar mais tranquilo. Tiago, a minha casa mora muitas pessoas, eu não consigo. Então arrume um momento, arrume algum lugar para que você possa fazer e ter esse tempo de solitude com Deus. Seja no seu quarto, seja no carro, seja indo para o trabalho. Algum momento em que você vai estar sozinho e se concentrar em Deus. Esse é o momento em que nós entramos no nosso secreto. Então a primeira dica é privacidade. Ache um lugar onde vai ficar somente você e Deus. Segundo, é adoração. Como assim, Tiago? A adoração é um momento em que amolece o nosso coração. É um momento em que nós nos desligamos um pouco das coisas e trazemos a nossa mente e o nosso coração para as coisas de Deus. Então, como é que pode ter um momento de adoração em casa? Você pode colocar um louvor, uma música em que você gosta muito, em que você sente Deus falando contigo nesse momento que toca essa música. Esse é um momento que tira a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Talvez você tenha muita conta para pagar, talvez você esteja passando por muitos problemas. E quando a gente bota esse louvor e se concentra na adoração, isso quebranta o nosso coração e nos conecta a Deus. Terceiro é a oração. E Tiago, como assim? Essa oração deve ser uma oração sincera, de todo o seu coração. É o momento de você falar com Deus aquilo que você está passando, ser sincero com Ele, falar dos seus problemas, falar do seu pecado, falar aquilo que está te incomodando, falar sobre os seus medos, anseios, aquilo que você está passando. É o momento de você falar aquilo que está guardado no seu coração. E muitas pessoas acabam orando a Deus, mas não falam os problemas que estão passando. Então é necessário você orar,
falar com sinceridade. A palavra vai dizer que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Quarto, leitura bíblica. Aqui é o momento de você ouvir Deus falar. E muitas pessoas têm essa dificuldade no momento da leitura bíblica. Tiago, eu não entendo o que eu leio. Então vamos lá, algumas dicas. Escolha uma Bíblia com uma versão mais simples. Tem gente que tem uma versão muito difícil da Bíblia, né? Da época que Moisés escreveu. Então, versões boas, nós temos NVI, NVT, NAA, são versões que você pode utilizar para que você consiga ter uma boa compreensão. Nesse momento do devocional, você vai ler, pode ser um capítulo por dia, não tem necessidade de você ler grandes porções, a não ser que você consiga. Siga algum plano de leitura ou leia um capítulo por dia. Eu gosto da frase que diz que o importante não é a velocidade, mas a qualidade da sua leitura. Tem pessoas que querem ler grandes porções, mas acabam não entendendo nada. Então leia pequenas porções, mas entenda o que está sendo falado. E aí, se você tiver uma Bíblia de estudo, você pode utilizar a Bíblia de estudo, que vai te ajudar. Você tem a internet, você tem o ChatGPT, que pode te ajudar a entender esses livros que você está vendo. Então utilize mecanismos para que você consiga entender aquilo que está lendo. E tente também memorizar algum versículo. É muito bom você ter versículos memorizados, porque certamente quando você passar por algum momento, esse versículo memorizado vai te ajudar. Quinto, meditação. Irmãos, isso aqui muitas pessoas não fazem ou não sabem, que é muito importante na hora de fazer o seu devocional. A meditação é um momento de nós renovarmos a nossa mente. As pessoas pensam na meditação naquele momento de esvaziar a mente, mas é justamente ao contrário. A meditação bíblica e que transforma as nossas vidas é quando nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus. E quando nós meditamos, nós estamos trazendo da cabeça para o coração. E como é isso? Você vai ler um capítulo da Bíblia ou mais, o que você decidir. E após fazer essa leitura, você vai parar, você vai meditar naquilo que foi lido. Quem são os personagens? Por que Deus fez isso? O que isso significa? Você vai trazer, você vai conversar com você mesmo e vai meditar. Por que Jesus fez esse ensinamento? E como isso se aplica? Deus pode fazer isso na minha vida. Você vai ver que a meditação vai transformar a sua forma e o seu relacionamento com Deus. E sexto, seja constante. Leia pouco, mas leia todo dia. Eu gosto da ilustração que vai dizer o seguinte. Muitas pessoas querem ler grandes porções e não conseguem manter a constância. O que você prefere? Você prefere um dia comer muita coisa até não aguentar mais e no dia seguinte não ter nenhuma comida? Ou você prefere comer um pouquinho a cada dia? Assim é com a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar diariamente. Então, escolha um capítulo. Nós temos livros na Bíblia que são pequenos. Nós temos, por exemplo, Tiago. Nós temos, por exemplo, Carta de 1º e 2 Pedro. Livros pequenos que você consegue ler, né? Você consegue matar em uma semana, você consegue matar em uma lida. Então olha que coisa boa, você sentir que está avançando. Então siga um plano de leitura e seja constante nisso, tendo a satisfação e o prazer em ter esse relacionamento com Deus. Queridos, eu tenho tanta coisa para falar, a gente poderia falar muito mais coisas sobre a Bíblia, mas tudo isso não vai caber numa única aula. Essa aula tem o objetivo de ser prático, de fazer você entender a palavra de Deus e conseguir praticar. E esse fundamento acerca da leitura bíblica é um fundamento de vários que você pode ter para conseguir ter um relacionamento com Deus, ter a vida transformada e, consequentemente, transformar a vida de outras pessoas. Eu lembro, no início da minha caminhada, quando eu, de fato, senti que não dava mais. Não dava mais para ser um simples cristão que ia para a igreja, mas não conhecia muito, ficava somente com a palavra do pastor. Deus começou a tocar no meu coração de falar, cara, você precisa ir mais além. E eu comecei a entender que Jesus, ele nos salva não para frequentar uma igreja, para ser simplesmente um crente, aquele que crê em Jesus, mas ele nos chamou para ser discípulos. Discípulo é aquele que mete a mão na obra, é aquele que tem um senso de chamado, é aquele que vive por um propósito. Todos nós, como cristãos, precisamos passar por esse momento. E é por isso que ao longo da caminhada eu separei 13 assuntos, que eu vi que se nós soubermos isso aqui, nós estamos seguros. Seguros de não ser enganados por falsas doutrinas e ter uma boa base para seguir a vida abençoando outras pessoas. O que você viu agora é apenas uma parte de um desses assuntos. Infelizmente, eu não consigo colocar tudo em uma aula só, mas eu espero que o que foi falado aqui possa transformar a sua vida e, de fato, te fazer um cristão melhor. Mas talvez você gostaria de entrar a fundo nesse assunto que eu te falei e nesses 13 assuntos que podem, de fato, impactar a sua vida. E como você faz para ter acesso a essas aulas e esse material? Você vai fazer o seguinte, você vai voltar no meu WhatsApp e botar, pastor, finalizei o aulão, qual o próximo passo? E eu vou te falar como você pode ter acesso a tudo isso e, de fato, viver uma vida como um discípulo de Jesus, encontrando o seu chamado e fazendo a diferença por onde você passar.
eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida da sua família, pessoas que estão à volta, e isso não tem preço. No mais, que Deus te abençoe e eu oro para que o que foi falado aqui se transforme numa chama, para que você possa abençoar outras vidas e isso possa ter feito sentido para você. Então, se você quer saber mais sobre o assunto que foi falado aqui e esses 13 assuntos, volta lá no meu WhatsApp e bota: pastor, finalizei o aulão, qual o próximo passo? Que eu te falo. Nos vemos lá. Deus te abençoe.